Você está encurralado? Olá, hoje é dia 13 de novembro de 2023, segunda-feira, e nós estamos aqui para fazer os nossos estudos bíblicos. Antes, porém, os nossos 3 recadinhos. Primeiro, compartilhe esse áudio com amigos seus. Nós estamos fazendo esses áudios para te dar mais informação sobre o texto bíblico. Todo dia, lemos um capítulo da Bíblia e gravamos um breve estudo sobre o capítulo inteiro, sobre um trecho do capítulo. Hoje vamos falar sobre o capítulo 36 inteiro. Segundo aviso que eu sempre falo, compre a Bíblia 365. Ela vai te ajudar a leitura do texto bíblico por meio de um método fácil e simples de leitura. Você aqui na descrição também encontra a sugestão do livro do Cacau Marx. Tenho sugerido porque ele foi feito baseado nos estudos que ele estava fazendo da Bíblia 365. Então vale a pena, ficou bem bacana o livro. E por último, mas não menos importante, aqui na descrição do áudio, você tem a descrição dos dias que nós temos os nossos estudos. Segundas-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras. E domingo nós temos a escola dominical, domingo de manhã, às 8h30 da manhã, e domingo de tarde, às 17 horas. Vai lá domingo de manhã me ver, vai ser um prazer estar com você lá. Eu vou ler na NVI o capítulo 36 inteiro, então tenha paciência. Você está encurralado? No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então de Laquis, o rei da Síria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante de campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando a sua confiança. Veja a arrogância do rei da Síria. Assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser, no Senhor nosso Deus confiamos, não são deles os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui, diante deste altar? Faça agora um acordo com meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante: por favor, fala com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, respondeu: pensam que o meu senhor mandou-lhes dizer essas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois, como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. E o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico: ouça as palavras do grande rei, do rei da Síria. Não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dê atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Veja de novo o tamanho da arrogância. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera essa ordem: não lhe respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que disseram. O comandante, você está encurralado? Os capítulos 36 a 39 de Isaías mostram a salvação de Jerusalém dos assírios e a extensão da vida do adoecido Ezequias. Eles não devem ser vistos em nenhuma hipótese como desconectados das profecias que Isaías trouxe até aqui, até o capítulo 35. Mas eles devem ser vistos
devem ser vistos como a expressão da soberania de Deus, que foi múltiplas vezes manifestadas nas profecias, sendo colocada em prática. A profecia tomando vida. Por quê? Porque até aqui Isaías só tinha feito predição. E será que essas coisas realmente acontecem? Será que elas demonstram sabedoria divina? Será que o Senhor de fato é rei? Então os capítulos 36 a 39 são a atestação da soberania divina, são a confirmação de que Deus está no controle de toda e qualquer situação. O trecho está localizado, se você quiser entender exatamente onde o texto está, você vai verificá-lo em 2 Reis, de 18, versículo 13 até 19, versículo 37. Isaías entra na história no ponto em que o rei da Síria tinha aparentemente aceito a submissão de Ezequias. Ezequias tinha se submetido ao rei da Síria num acordo e concordado com uma recompensa militar. Você pode ver isso lá em 2 Reis 18, de 13 a 16. Ezequias tinha concordado em dar uma recompensa monetária para o rei da Síria. Contudo, o rei da Síria renovou sua pressão sobre Jerusalém, ele renovou sua pressão sobre a terra de Jerusalém, uma das únicas cidades que ele não conseguiu derrubar. Ele não conseguiu derrubar Jerusalém, Laquis, e ele renova essa pressão. E essa pressão é chamada por Isaías de traição. Isaías vai falar isso em Isaías 21, 2, ele vai falar isso em Isaías 24, 16, ele vai falar isso em Isaías 33, 1. A todos nesses trechos, Isaías sempre se refere à ideia de traidor, e que especificamente em 33, 1 ele vai dizer que o traidor será traído, que o traidor receberá juízo. Isaías vai colocar aqui face a face a ideia do rei mundano versus o rei davídico. Ele vai colocar aqui face a face a ideia de uma palavra humana, de uma situação de cerco humano, versus a fidelidade de Deus e da palavra de Deus. No contexto do versículo 1, Senaqueribe ascendeu ao trono, ele teve que lidar com uma série de rebeliões quando ele chegou, e ele teve problemas com diversos revoltosos, entre eles Ezequias, em Judá. Você vai ver isso lá em 2 Reis 18, 7. Ele derrota 46 cidades de Judá, e a solução que Ezequias toma num primeiro momento é tentar o poder do ouro, é tentar comprar a paz para Judá, para Jerusalém, melhor dizendo. E Isaías quer mostrar que essa solução não é a solução realista e o quanto essa solução é uma solução perversa, porque cede a uma situação que acontece no ambiente que está cercando Ezequias. O Schneider vai dizer assim: a campanha contra todas as cidades a respeito do versículo 1, tá? No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. A campanha contra todas as cidades fortificadas de Judá deveria ter sido o grande final da invasão da Palestina conduzida pelo rei assírio Senaqueribe. E ele não teve dificuldade em lograr seu objetivo, exceto pelas cidades muito bem fortificadas de Laquis e Jerusalém. Um exército egípcio que havia se apresentado para ajudar fora arrasado. A resistência de Ezequias só era possível porque ele confiava no apoio egípcio e filisteu. Inúmeras vezes, Isaías advertira o rei e os oficiais do seu exército de que a confiança no poderio militar e a confiança no Deus Javé eram mutuamente excludentes. Eu vou repetir isso. Eu vou repetir porque é importante. A resistência de Ezequias só era possível porque ele confiava no apoio egípcio e filisteu. Inúmeras vezes, Isaías advertira o rei e os oficiais do seu exército de que a confiança no poderio militar e a confiança no Deus Javé eram mutuamente excludentes. Isaías havia mencionado para Ezequias múltiplas vezes que ele deveria confiar em Deus e não confiar nos múltiplos exércitos com os quais ele fez aliança. E o mensageiro do rei da Síria joga isso na cara de Ezequias aqui no texto, no capítulo 36, como nós vimos. Diz assim no versículo 4: assim diz o grande rei, o rei da Síria: em que você está baseando sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passa de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, versículo 6. Agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. Então, Isaías havia chamado a atenção de Ezequias múltiplas vezes. Por isso, agora Ezequias precisa aceitar a disciplina do Senhor pelas mãos dos assírios, porque ele tinha confiado no poderio militar e em alianças militares. Sendo assim, Senaqueribe conquistara toda a terra de Judá, conforme as palavras do profeta, afligindo-a com rigor. Mas agora,
Ao se aproximar do fim da primeira metade do seu livro, Isaías menciona o outro lado de sua mensagem de forma cada vez mais nítida: proteção e renovação para a cidade, justamente em meio e depois do juízo. Finalmente, na hora mais extrema da ameaça, Ezequias demonstra um relacionamento inequívoco com Deus. Mantenha-se tranquilo e confiante em seu Deus, como Isaías há tempo lhe recomendava. Essa nova postura vem apenas depois que o Egito foi derrotado e não lhe restava mais esperança de outra ajuda militar. Quando Ezequias se vê sem alternativa, quando Ezequias se vê sem nenhuma chance de poder fazer absolutamente nada, ele retorna a sua confiança, a confiança a Deus. Interessante que, se nós vermos o texto todo, nós vemos um cerco, nós vemos o mensageiro do rei assírio questionando a adoração do próprio povo, falando de maneira arrogante ao povo, se dirigindo de maneira arrogante ao povo e falando com os mensageiros de Ezequias de que eles não deveriam confiar em Deus. E fazendo promessas, promessas que são promessas vãs. No versículo 8 ele diz assim: faça agora um acordo com meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros nele. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. Então, eu quero ir mais à frente, no versículo 13. E o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico: ouça as palavras do grande rei, do rei da Síria. Não deixem que Ezequias os engane. Ele não pode livrá-los. Numa situação de cerco, numa situação de angústia, a nossa mente tende a não confiar em Deus e não confiar que Deus pode nos ajudar. Eu já falei isso aqui algumas vezes, nós tendemos a confiar em nossos projetos de autossalvação. Eu falei também, há poucos dias atrás, que toda incredulidade é um ato de fé. Eu disse que quando a gente escolhe não acreditar em Deus, nós na verdade estamos acreditando em outra coisa. Nós estamos acreditando no nosso próprio braço, nós estamos acreditando no nosso próprio esforço, nós estamos acreditando no na nossa própria força e nós estamos acreditando em coisas criadas. O que o rei Ezequias começa a fazer é perceber que ele tinha cometido um erro muito severo de acreditar na sua força militar, de acreditar em alianças e de acreditar no poderio financeiro. E ele começa a se voltar a Deus e dá a instrução ao povo para que não responda, e o povo fica em silêncio. E no versículo 21 nós vemos isso. Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera essa ordem: não lhe responda. Ezequias, de maneira, depois do juízo, depois do castigo, depois da disciplina, percebe que ele tem que confiar somente em Deus. Essa mensagem não é nova em Isaías, só que diferentemente das profecias que nós tivemos até agora, agora nós vemos o caso prático e nós vamos ver no capítulo 37 a mão do Senhor agindo. A questão importante é, se você está encurralado, e há momentos na nossa vida que nós ficamos encurralados, a saída certa é sempre confiar em Deus. O problema é que nós temos uma tendência de buscar a Deus só nos momentos que nós estamos encurralados. E aí nós temos uma dificuldade de ouvi-lo e nós não sabemos como Deus está nos direcionando. Se nós não cultivarmos uma vida de proximidade com Deus, nos momentos que nós estivermos encurralados, nós não vamos entender o que Deus está dizendo, né, o que Ele está falando. Mas se nós tivermos uma vida contínua com Deus, quando nós estivermos encurralados, nós vamos ter a plena convicção que Deus permanece sempre no controle. Que Deus te abençoe.